Quando o Salvador chegar durante estes últimos dias, se ele ainda fosse chamado de Jesus e uma vez mais nascesse na Judéia e na Judéia fizesse a sua obra, então isso provaria que eu somente criei o povo de Israel e somente redimi o povo de Israel, e que eu nada fiz com os gentios. Isto não contradiria estas minhas palavras. Eu sou o Senhor que criou os céus e a terra e todas as coisas. Eu deixei a Judéia e faço minha obra entre os gentios, porque não sou simplesmente o Deus do povo de Israel, mas o Deus de todas as criaturas. Eu apareço entre os gentios durante os últimos dias, porque não sou somente Jeová, o Deus do povo de Israel, mas inclusive porque sou o Criador de todos os meus escolhidos dentre os gentios. Não criei apenas Israel, o Egito e o Líbano, mas também criei todas as nações gentias, além de Israel. Por isso sou o Senhor de todas as criaturas. Eu simplesmente usei Israel como ponto de partida para a minha obra. Fiz da Judéia e da Galileia fortalezas da minha obra redentora e uso as nações gentias como base, a partir da qual porei fim à era. Realizei 2 estágios de obra em Israel e tenho realizado 2 outros estágios de obra, pelas terras além de Israel. Dentre as nações gentias, farei a obra de conquista e então concluirei a era. Se o homem sempre me chama de Jesus Cristo, mas não sabe que eu iniciei uma nova era durante os últimos dias e empreendi nova obra. E se o homem sempre aguarda obsessivamente a vinda de Jesus, o Salvador, então eu irei denominar essas pessoas como aquelas que não creem em mim. Elas são pessoas que não me conhecem e sua crença em mim é uma farsa. Poderiam tais pessoas testemunhar a vinda de Jesus, o Salvador, dos céus? O que elas aguardam não é a minha vinda, mas a vinda do Rei dos Judeus. Elas não anseiam por minha aniquilação deste mundo antigo e impuro, mas anelam pela segunda vinda de Jesus, pela qual serão redimidas. Elas desejam ver Jesus redimindo uma vez mais toda a humanidade desta terra pervertida e injusta. Como tais pessoas podem se tornar aquelas que realizam a minha obra durante os últimos dias? Os desejos do homem são incapazes de cumprir os meus desejos ou de realizar a minha obra, pois o homem simplesmente admira ou preza a obra que eu fiz anteriormente e não faz ideia de que eu seja o próprio Deus que é sempre novo e nunca velho. O homem sabe somente que eu sou Jeová e Jesus, e não tem indício de que eu seja o último, aquele que irá pôr fim à humanidade. Tudo o que o homem deseja e sabe é de sua própria concepção, e é meramente o que ele pode ver com seus próprios olhos. Não está de acordo com a obra que eu realizo, mas em desarmonia com ela. Se minha obra fosse conduzida de acordo com ideias humanas, quando seria o seu fim? Quando a humanidade entraria no descanso? E como eu poderia entrar no 7º dia, o sábado? Eu opero de acordo com o meu plano, de acordo com o meu objetivo, e não de acordo com a intenção do homem.